Esse livro aí, Pink Swastika, né? Foi escrito por um homossexual chamado Scott Lively, né? Que tinha fetiches em ver soldados da SS super fortes, super resistentes, meu amigo, que jamais sonhariam em dormir com um homem na vida, porque era proibido, né? Houve, mas que foi no caso das SAs, né? E aí houve, enfim, o Goering e o Himmler se juntaram lá e eliminaram aquilo ali, entendeu? Eliminaram aquilo ali. Então, simplesmente a coisa foi para esse nível, né? Mas tudo que chegava no Hitler, o Hitler ele era só apenas um ator. Ele foi um ator e um condutor. Ele como hipnotizador do povo, ele pegou assim, qual que é a necessidade do povo? A necessidade é essa. Então eu sou o salvador da pátria. E ele aglutinou um grupo de pessoas, convenceu as pessoas ao redor deles, que eram extremamente patriotas, como o Goebbels e afins, que não sabiam do plano. Eu acredito que eles não sabiam do plano. Né? Nem o Himmler, nem o Goering, nenhum deles sabia do plano. Ele tinha, na verdade, um grupo de asseclas, né, que, na verdade, que conduziram ele, né, aos Rothschilds e, enfim, depois deram até fuga para ele. Provavelmente a gente tem informações aí que ele foi pro Brasil, aproveitar depois as suas, né, a sua jubilação, né, a sua aposentadoria, né? Ele foi e aproveitou, né? Mas depois da guerra, depois que tudo acabou, ele simplesmente ele juntou, né? Eu acredito que ele não tenha se matado, que ele realmente ele tenha ganhado fuga para algum país, né? As coisas apontam que foi o Brasil, né? E ele era uma das pessoas que odiava a própria raça, né? Ah, mas o Emerson ele promoveu um discurso de supremacia, tal. Não, não era supremacia, era soberania entre os povos. Isso é verdade. No discurso ele foi perfeito. Ele levou a necessidade do povo, ele criou causas justas, ele foi, sabe? Mas na prática foi o contrário. Ele conduziu o povo alemão à morte. Isso eu me baseio pelas ordens que ele interferiu. É, sempre em momentos decisivos ele alterava a regra do jogo e fazia com que a regra do jogo favorecesse o aliado, os aliados, né? Não o eixo, mas os aliados. Então, assim, ele enganava. Ele passava por cima das ordens dos generais, como von Paulus, como Rommel, e o Rommel percebeu isso, né? O Rommel percebeu isso, o Stauffenberg, tantos outros perceberam isso, que ele estava traindo o povo alemão e que ele estava conduzindo o povo à morte. Tanto que depois, o resultado, né? Aquela marcha até Dunkerque, que ele poderia ter invadido a Inglaterra, ter ganhado a guerra ali, né? Ele praticamente iria ganhar a Inglaterra ali, né? A questão da Luftwaffe, a Luftwaffe bombardeou Londres, é claro, né? Ele deixava seus generais agir. Ah, não, isso não vai influir no resultado da guerra. Então deixa. Ele só alterava as ordens quando aquilo ali iria é, é, influir diretamente no resultado da guerra. Vocês estão entendendo? Então daí quando chegou em momentos decisivos, como Dunkerque, ele falou assim, é para invadir? Ele não invadiu? Oh, peraí. Aí mandou o Rommel para a África. Aí lá na África aconteceu tudo aquilo que aconteceu e as coisas chegavam. O Rommel já estava desconfiado. Né? O Rommel era um general, um marechal extremamente técnico, pragmático, tanto que era respeitado pelos próprios inimigos. Assim como o Barão von Richthofen, né? E tudo mais. Eles eram respeitados pelos próprios inimigos devido à sua técnica. O fato de serem militares, não ideologicamente corrompidos, mas militares, acima de tudo. Tanto que até hoje, no grave do Rommel, eu ouvi vários de West Marine Corps indo visitar o grave do Rommel, fazendo um sinal, entendeu? Tem um senhor gordo forte lá, fazendo sinal, e os caras vão lá e visitam ele como sendo militar, prestando honrarias a ele como militar, assim como eu fui aqui no Vale dos Caídos, antes do Franco sair, e prestei homenagens ao Franco. Por quê? Porque era um grande militar, um homem que salvou a Europa aqui. O Franco também tinha percebido que o Hitler era um cavalo de Troia, tanto que não aceitou fazer o acordo com ele. Não aceitou fazer o acordo com ele. E a gente imagina aqui, pelas informações que chegam também, que o Franco foi assassinado aos poucos. Né? Existem vários métodos para acontecer isso aí sem você perceber.
um dos métodos, vocês aí que são farmacêuticos, aí vocês que são químicos, vocês sabem, que é o famoso água pesada, né? Então, assim, é um método que não deixa rastro nem na autópsia, mas que vai te matando aos poucos, e foi exatamente isso que aconteceu com o Franco. Aí teve o assassinato do Calvo Sotelo, né? Teve aquelas visitas do Kissinger, né? O Kissinger falou também que a Espanha era perigosa e tal, se o povo se unisse. Enfim, tem várias frases do Henry Kissinger que foram extremamente fortes naquele tempo e que, enfim, não é teoria de conspiração nem nada, são eventos históricos, é cronologia. Vocês têm que analisar esses pontos. Vocês estão entendendo? E eu estou tentando levar para vocês uma linha de pensamento onde vocês vão concordar comigo. Né? Então, o Hitler, nos momentos certos, decisivos, ele alterou. Como, por exemplo, quando eles estavam perto de Moscou. Hitler cortou várias vezes o Manstein, né? Ele interferiu diretamente nas ordens do von Paulus e esse foi decisivo, porque encurralou eles perto de Moscou. Eles estavam a 6 quilômetros de Moscou. Encurralou eles por lá. Então tem muitas pessoas que ficam fazendo teorias. Ah, mas se invadisse por Yerevan, se entrasse pela Armênia, aí se entrasse por aqui, se entrasse por lá, não interessa por onde iria entrar. Eles retrasaram o máximo que foi possível, ele sabia. Hitler fez tudo de caso pensado para poder nos destruir. Então destrói os brancos tanto do lado leste quanto do lado oeste. Nesta guerra morreu a maior quantidade de homens brancos de todas as histórias. Foi só homens brancos, na maioria das vezes. Na maioria, as maiores baixas foram de pessoas como nós. A Praia de Omaha, tudo. Cara, só homens como nós foram eliminados. Foram varridos do mapa. Vocês estão entendendo? Então houve o maior extermínio de todos os tempos. E depois, né, é claro, para preparar para o que eles estavam imaginando que seria o plano Kalerg, né? Eles não tiveram o resultado que eles esperaram no começo, apesar de que depois da guerra os russos vieram matando todo mundo que aparentava ser como nós. Simplesmente eram execuções sumárias. Houve os campos da morte de Eisenhower. Houve a ordem direta do Hitler para eliminar todo e qualquer alemão sobrevivente. Isso aí é um detalhe muito importante. Ele deu essa ordem. Quando o Goering tentou salvar a Alemanha, ele destituiu o cara e tirou todos os poderes dele, né? Então, para fazer ordem com os aliados, o Goering foi lá acreditando que podia fazer alguma coisa, foi tentar negociar com os aliados na época. Meu amigo, ali era maçonaria pura e eles sabiam que aquilo ali era só apenas um teatro para poder enforcar todo mundo, entendeu? E, enfim. Então, assim, existem N possibilidades, N coisas. Eu já disse para vocês que algumas vezes eu acredito, apesar de ter feito regressão, eu tenho motivos para acreditar em reencarnação, tenho motivos de sobra para poder acreditar, mas enfim, eu não posso, né? Eu tenho que deixar que as coisas se provem por si próprio. Né? Mas eu vivi nesse tempo, se eu for analisar nesse ponto, entendeu? Mas eu não, sabe, a gente não tem certeza dos fatos, apesar de vendo, cara, você não acredita em certas coisas. Então, o que vem pela frente pode me provar coisas maiores, mas eu não sei. Enfim, a vida vai me provar muitas coisas. Né? Isso não importa. O que eu estou analisando agora são fatos históricos, não é epifanias, não é análise de regressão, análise psicológica, não é nada disso. Eu só estou falando para vocês que muita coisa se encadena. Mas, assim, veja, eu quero analisar. Eu sempre tive essa curiosidade por que a nossa raça eles queriam destruir a qualquer custo. Isso é um plano já de algum tempo, né? Pelo que eu analisei, já vinha de alguns séculos, né? Já vinham de alguns séculos, desde quando eles começaram a expulsar os judeus da Europa, entendeu? Desde os reis católicos, né? Enfim, de uma certa forma isso já vinha sendo planejado há algum tempo, a nossa eliminação, né? O nosso, digamos assim, holocausto. Isso já vinha sendo planejado há algum tempo e com a anuência de muitos reis e governantes, né? Então